Amém, irmãos. Como eu disse há pouco, nós estaremos em 21 dias de jejum e oração. E estaremos em 21 dias jejuando, buscando ao Senhor, para que possamos, como igreja, vencer toda apatia espiritual. Posso ouvir o amém? Amém. Nós vamos nesse momento ministrar, liberar a palavra do Senhor nessa noite. E o tema da palavra é: transforme a apatia em alegria. Transforme a apatia em alegria. Por que isso, pastor? Porque nós vivemos em dias onde notamos que há muitos crentes que estão envolvidos com a vida da igreja, estão conectados até mesmo com o corpo, mas com o passar do tempo, perdem o fervor espiritual. E a palavra diz, Paulo nos diz, que nós devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, não é assim? Esse é o padrão de Deus, essa é a vontade do Senhor. Por isso nós vamos ouvir a palavra nessa noite, que o seu coração esteja aberto para receber. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, oramos para que a tua palavra nessa noite possa falar conosco, possa ministrar vida aos nossos corações. Queremos ser filhos e filhas, não apáticos, mas alegres na tua presença. Ó Deus, cheios de vida, transbordando da tua unção e da tua presença, ó Deus. Oramos por isso, que toda resistência caia por terra agora, em nome de Jesus. Quebramos toda fortaleza, sofisma nas mentes. Quebramos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Portanto, há crentes que estão conectados à vida da igreja, mas às vezes com o passar do tempo, começa a diminuir no seu fervor pelas coisas do céu. Ou seja, irmãos que nasceram de novo, filhos de Deus, acreditam em Deus, muitas vezes têm um compromisso, dizimam com fidelidade, vem no culto, vai na célula, procura ajudar sempre que é preciso ou chamado para isso, mas que com o passar do tempo, ao sentar para ouvir a mensagem, parece que a palavra não toca como antes. Parece que o momento do louvor, da adoração, não flui como antes. Ou seja, e muitos ficam aquela dúvida: será que eu pequei contra o Senhor? Será que eu fiz algo de errado? Será que o Senhor se afastou de mim? Ele acha que é como no Antigo Testamento, onde o Espírito se afastava, saía. Não, o Espírito é um só com você. Posso ouvir amém? Ele é um só com você. Então muitos ficam em dúvida: será que eu realmente tive uma experiência com Deus? Que eu sou salvo? Será que realmente eu nasci de novo? Mas sabe, se você se sente assim nesse momento, acredite, não é só você. Muitos cristãos ao redor do mundo, bilhões, estão também se sentindo dessa mesma maneira. E isso tem um nome. Qual é o nome, pastor? Apatia espiritual. Diga, apatia espiritual. Portanto, para falar sobre isso nessa noite, eu gostaria de compartilhar sobre a experiência de um jovem chamado Eutico. Quantos já ouviram falar de Eutico? A palavra, levanta a mão. Oh, Jesus. Então vou contar a história para você hoje. Eutico, a experiência de Eutico demonstra alguém que estava envolvido com a igreja, conectado com a igreja. Porém, ele não estava realmente com o coração fervoroso na presença de Deus. A experiência dele é aquela experiência que Paulo está pregando, e a reunião vai ficando tarde da noite, e Eutico está na janela, ali ouvindo a pregação de Paulo, mas simplesmente Eutico
cai da janela. Vamos ler esse texto, está lá em Atos 20, do verso 7 ao 12. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Olha que interessante, né? No primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana, irmãos? No domingo. Por que nos reunimos no domingo? Porque a igreja primitiva se reunia também no domingo. Amém? Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Que horário, irmãos? Meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, se você vai ter um menino, está aí uma indicação de nome, bom, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém, irmãos? Você imagina isso? Está lá acontecendo o culto, o irmão cai do terceiro andar e, pasme, o culto continua. Ou seja, Paulo não parou. Claro que houve um milagre, né? Cremos que houve aqui um milagre de ressurreição. Mas, interessante que Lucas, então, ele nos traz, no livro de Atos, essa experiência, esse momento que eles tiveram. E podemos considerar nesse texto 4 pontos. Primeiro, que a hora era um horário adiantado, que também havia muitas lâmpadas no cenáculo, como dito no texto. Terceiro, o fato de Eutico estar sentado numa janela. E quarto, o longo discurso de Paulo. Então, embora esses fatores tenham sido fatores naturais para essa experiência de Eutico, precisamos compreender que nada está na palavra de Deus por um acaso. Amém, irmãos? Se está na palavra, é porque o Senhor quer nos trazer revelação disso. Quer nos ensinar algo em relação a esse registro que está na Bíblia. E isso nos fala da condição espiritual que podemos nos encontrar em algum momento das nossas vidas. Amém, querido? Sabe por quê? Nem sempre você vai estar cuspindo fogo. Amém? Tem uns irmãos aqui que estão cuspindo fogo, aleluia. Né? Mas tem uns irmãos que não estão cuspindo fogo. Quando falamos sobre isso, não é para você ficar condenado, sentir acusado, não, mas é entender que esse não é o padrão de Deus. A vontade do Senhor é que nós sejamos labaredas de fogo, como diz a palavra, amém? Cheios do Espírito. Então, a sonolência e a queda de Eutico pode ser um espelho da nossa apatia espiritual. E isso em algum momento pode resultar numa queda na nossa vida espiritual. Por isso precisamos vigiar. Diga para o seu irmão, precisa vigiar. Vigie, irmão, fala para ele. Por quê? Porque nós podemos ser igreja e ao mesmo tempo não estarmos cheios do Senhor, cheios da presença dEle. Aonde está isso, pastor? Vamos ler? Lá em Apocalipse 2 tem a experiência, né? Onde o apóstolo João relata isso. Vamos ler aqui. Aqui está falando sobre a igreja de Éfeso, tá, irmãos? Diz assim na carta: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então aqui fala sobre as 7 cartas, lá em Apocalipse. Essa é a carta que o Senhor deixa para a igreja de Éfeso.
Só que aqui há um sentido para nós espiritual. Então aqui o Senhor está elogiando essa igreja. Vocês são uma igreja constante, estão trabalhando, servindo ao Senhor, fazem dia com Deus. Nessa igreja tem projeto social, nessa igreja vocês fazem célula toda semana. Isso é uma bênção. Só que, continua o texto, olha o que o Senhor diz. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, é possível trabalharmos para o Senhor e perder o primeiro amor? Sim ou não? Sim, sim. Por isso que nós precisamos, irmãos, realmente tomar cuidado. Porque é possível o fervor secar, a paixão secar, a empolgação pelas coisas do céu sumirem na nossa vida, o zelo pelas coisas de Deus irem embora. Então foi a condição espiritual de Eutico que fez ele dormir, apesar de estar movendo a unção de Deus. Imagina o apóstolo Paulo pregando, havia unção, sim ou não, irmãos? Havia a vida de Deus, palavra revelada, mas mesmo assim, Eutico dormiu. Isso não acontece no nosso culto, ninguém dorme. Vê se está dormindo aí, quem está ao teu lado aí. Aqui não acontece isso não. Todo mundo firme. Aleluia. Então se aconteceu com Paulo, eu não fico pasmado de acontecer aqui conosco, não. Mas não deveria. Por quê? Porque nós devemos estar cheios, intensos, famintos pelo Senhor. Amém, querido? Então a queda de Eutico também revela algo do seu coração. Ele não amava o suficiente a palavra para prestar atenção no que Paulo estava dizendo. Aquela era uma reunião importante, Paulo ia viajar no outro dia. Mesmo assim, Eutico não estava muito interessado. O que levou Eutico a cair, e que pode também nos levar a cair? Primeiro, a hora exaustiva da meia-noite. O texto diz que Paulo estendeu o culto. Então imagina, você está aqui no culto, mas já é 11 horas da noite. Será que ia ficar alguém aqui comigo, Jesus? Não sei. Mas Paulo estava pregando, já era meia-noite, e os irmãos estavam lá. Realmente Paulo se prolongou. Foi pregando, conforme o Espírito inspirava ele. E aí então, os irmãos estavam ali recebendo de Paulo, da palavra. Mas Eutico estava aonde? Na janela, sentado, que nem aqueles irmãozinhos que ficam levantando toda hora para tomar água. Oh Jesus, pega ele, Senhor. E aí nós vemos então que Eutico estava no culto, mas não estava prestando atenção à palavra. O que também acontece às vezes conosco. Mas isso pode acontecer por quê? Por causa da condição do coração. Então todos nós estamos aqui, né? Aparentemente juntos, reunidos, buscando ao Senhor, mas pode ser que tenham corações longe daqui. Não é verdade, queridos? E assim aconteceu com o Eutico. O coração dele não estava lá. Ele estava pensando em outra coisa. Estava desconectado, apesar de estar junto. Portanto, interessante, né? Falar com alguém que você ama durante a noite toda não é muito esforço, não é verdade, querido? Você faz isso facilmente, por quê? Porque seu coração está conectado. Amém? Eu me lembro quando conversava com a Priscila de longe, né? Os irmãos sabem que ela não é daqui. E quando nós estávamos, né, na corte, se conhecendo, conversando, irmão, eram horas e horas no telefone. Horas e horas. E nenhum dos dois queria desligar. Falava, Jesus, ela está na minha, porque ela não quer desligar esse telefone. Já conquistei. Obrigado, Senhor. Não preciso mais me esforçar muito, está na cara. Porque quando se ama é assim, amém?
Você quer estar ali com a pessoa, conversando, quer estar junto. Não é verdade? Mas quando o coração não está conectado, poucos minutos podem parecer uma eternidade. Não é verdade? É assim que é. Portanto, esse momento aqui de Paulo pregando, e meia-noite, né, justamente o texto fala desse horário, é um horário que as pessoas sentem sono naturalmente, sim ou não? Portanto, essa apatia, esse tédio que às vezes podemos todos nós sentir, todos nós estamos sujeitos, que isso aconteça conosco de tempos em tempos, porque a vida ela é feita de fases. Até a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, sua vida ministerial, ela tem fases. Assim como no ano tem fases, tem o inverno, tem o verão, né? Tem a primavera, o outono. Assim também na nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, tem momentos que é verão. O que é o verão? É quando tudo está fluindo na sua vida, tudo dando certo. Mas tem momentos que vem um inverno, que parece que Deus esqueceu de você. Quem já passou por isso? Todos nós passamos. Se não passou, sinto dizer, mas vai passar um dia. Se você tiver um relacionamento com o Senhor, você vai perceber isso em algum momento da sua vida. Então, há épocas que nós estamos percebendo mais fluir, as coisas acontecendo, e há épocas que perceberemos menos. Então, a vida, ela sim, é feita de ciclos, de estações, e esse horário da meia-noite pode ser a hora mais perigosa. É nesse momento que muitos deixam de perseverar no caminho do Senhor. É nesse momento que muitos retrocedem. Olha para cá, querido, que isso é importante. Porque a meia-noite é o horário, sabe do quê? De um ataque espiritual. Interessante a experiência do povo hebreu, quando estava ali saindo do Egito. A palavra fala que o anjo da morte passou justamente à meia-noite. Não foi assim? E matou ali os primogênitos, ou seja, foi um horário de ataque. Assim também na nossa vida espiritual, presta atenção nisso. Às vezes você percebe que está debaixo de um ataque, de uma opressão maligna. Persevera, não retrocede. Amém, querido? Permanece, fique firme. Outro exemplo, no capítulo 25 de Mateus, fala das virgens, das 10 virgens da parábola. E fala também que o noivo apareceu, qual horário, irmãos? Meia-noite. Foi a hora que o noivo chegou. Então isso nos fala de um momento importante, significativo. Como se fosse um ponto de ruptura nas nossas vidas. Um momento de transição. Por isso nós devemos avaliar, há momentos na nossa vida espiritual que nós estamos passando por uma dificuldade, por um ataque maligno, mas precisamos permanecer. Por quê? Porque nós estamos no fim dos tempos, irmãos. Lucas 21, verso 34, olha o que diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê, irmãos? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Por quê? Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, irmãos? Então é fato. Esse mundo jaz no maligno, e esse mundo nós sabemos que ele já está condenado. Então o que é a palavra aqui? O que o Senhor nos exorta? Nos exorta que nós devemos tomar cuidado para que o nosso coração não fique sobrecarregado. Por isso precisamos vigiar. Ficar sobrecarregado, no texto diz, com as coisas desse mundo. O que significa isso? Ficar tão focado nas coisas terrenas que eu esqueço de focar naquilo que é eterno. Que eu esqueço dos céus, que eu esqueço de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Portanto, o que o Senhor fala? Nós devemos vigiar, porque virá sim o tempo de tribulação sobre a terra.
E os sinais estão aí, amém, irmãos? Não queremos ser místicos, não, mas nós estamos vendo tantas coisas acontecendo nos últimos dias, que tem acelerado tanto esse processo. Já falamos para os irmãos a respeito disso, do fim dos tempos, né? Provavelmente em breve falaremos novamente, mas estamos vendo aí mais uma guerra aí começando, justamente com Israel. Então precisamos ficar atentos, vigilantes, não perca tempo. Por isso, não se sinta acusado por sentir sono à meia-noite, mas fique vigilante, amém? Não durma, permaneça firme, fique desperto, amém? Vigie. Segundo, o conforto das muitas lâmpadas. Lucas nos revela, lá em Atos 20, verso 8, ele diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Ou seja, eram muitos irmãos que estavam ali participando daquele culto. E provavelmente, cada um deles, suas famílias, levavam então lamparinas para que pudessem enxergar uns aos outros, né? Os irmãos sabem que naquela época não tinha energia elétrica, ok? Então eles tinham que dar um jeito. E qual que era o jeito? Levar as lamparinas. Provavelmente as lamparinas estavam liberando muito gás. E com isso, no ambiente, ficava ainda mais um clima, um ambiente que gerava sonolência. É ou não é verdade? Você imagina, você está lá na sua casa, tudo apagado, só umas velas acesas, lamparinas. Dá sono ou não dá? Dá sono. Meia-noite. Então, naturalmente, podemos entender que isso também influenciou a vida de Eutico, aquele jovem. Mas espiritualmente, precisamos entender o que o Senhor quer nos ensinar aqui. A palavra nos fala que nós somos a luz desse mundo, amém? Portanto, quando aqui fala das lâmpadas, isso representa cada um de nós. Então, quando nós estamos aqui reunidos, eu não sei você, mas isso fortalece uns aos outros, é ou não é verdade? Fortalece, anima uns aos outros, e isso é bênção. Mas devemos compreender, irmãos, que nós fomos chamados para iluminar nas trevas. Amém? Porque nós somos a luz deste mundo. Fala para o seu irmão, você é a luz deste mundo, querido. E por isso o Senhor quer que essa luz brilhe aonde? Na escuridão desse mundo. Agora, muitos de nós nos tornamos apáticos, por quê? Porque a nossa vida cristã se resume a isso, a igreja, a reunião do culto, ou a reunião da célula. Fora a célula e fora o culto, parece que é ímpio, não parece que é crente. Sem condenação, amém, querido? Mas devemos tomar cuidado. Porque nós estamos aqui para iluminar nesse mundo. Lá no seu trabalho, você é luz, amém? Lá onde você estuda, você é luz. Lá onde você mora, você é luz diante dos seus vizinhos. Lá diante dos seus familiares. Então, ficarmos muito juntos é bênção. A comunhão é bênção. Mas pode gerar o quê? Comodismo. Tá bom assim, pastor. Estou na célula, estou no culto, estou na igreja, estou salvo, não quero mais nada. Mas precisamos compreender, nós estamos aqui para iluminar esse mundo. Nós estamos aqui para falar da salvação do Senhor. Não podemos chegar ao ponto que a nossa comunhão é tão gostosa, tão boa, que nós não queremos que ninguém mais entre. Não, queremos que mais pessoas cheguem. Queremos que muitos sejam salvos entre nós, lá na sua célula, nos nossos cultos, porque a nossa vida tem esse propósito. Nós estamos aqui para ir pregar o evangelho a toda criatura. O propósito não mudou, amém, querido? Continua sendo o mesmo. E o Senhor vai fazer isso através de quem? De nós. Amém? Mas cuidado, para você não ficar confortável demais. Queremos que esse espaço aqui, que os nossos cultos, você fique bem confortável. Amém, querido? Uma cadeira boa para você sentar. Um dia vai melhorar ela ainda em nome de Jesus. Um ar-condicionado. Amém?
Então, o que nós pudermos fazer é bênção. Mas não se conforte tanto ao ponto de achar que a vida cristã se resume a isso. Não, você é um instrumento de Deus, você é luz nesse mundo. E o seu ministério deve ser projetado para alcançar os perdidos. A nossa igreja tem esse propósito. Amém, querido? Por isso não tem aquele lema do tipo, ah não, pastor, eu estou aqui quietinho, eu não quero me envolver. Mas não é uma questão de querer ou não querer, nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser luz. Amém? Diga para o seu irmão, você foi chamado para ser luz. Amém, querido? Porque se você ficar no conforto, corre-se o risco de você cair, querido. Porque nós temos um propósito: salvar o perdido. Terceiro, o descompromisso da janela confortável. Como disse, o texto diz, Eutico estava na janela, sentado numa janela, e ouvindo a pregação da palavra. Mas sabe, a janela não é um bom lugar para se estar, obviamente. Então, a janela, o que significa estar na janela? Há um sentido espiritual. Pelo menos 3 coisas simboliza o fato aqui de Eutico estar na janela. Primeiro, estar na janela é ter a sua atenção dividida. É ou não é verdade? Uma pessoa que está na janela, ela está olhando para dentro e olhando para fora. Ou seja, a atenção dela está completamente dividida. Ela não está prestando atenção como tem que estar naquilo que está acontecendo dentro. Ela também está prestando atenção naquilo que está acontecendo fora. Mas não deve ser assim, amém, irmãos? Porque a apatia espiritual nos leva a ter uma atenção dividida. Ou seja, eu estou olhando para dentro aqui, estou com os irmãos, mas também estou de olho no que está acontecendo lá fora. Isso nos introduz um segundo sentido espiritual da janela. A janela também nos fala de curiosidade pelas coisas do mundo. Ou seja, é pela janela que se observa o mundo. Lembra de Ló? Ló, que era sobrinho de Abraão, ele vai parar lá em Sodoma e Gomorra, diz a palavra, lá em Gênesis. E lá fala que Ló, ele era um justo, como nós somos em Cristo Jesus. E ele não se envolvia com aquilo que eram os pecados que eles cometiam lá na cidade. Mas é interessante que Ló, ele ficava de olho. Ele ficava de olho naquilo que acontecia. Ou seja, assistia. E isso é tão verdade que a mulher de Ló, quando está fugindo de Sodoma e Gomorra, o que ela faz, irmãos? Olha para trás. Porque ela estava muito preocupada com o que ia acontecer no mundo. Ou seja, você não vai, por ser crente, amém, querido? Você não vai participar de um evento promíscuo. Mas você sabe, você tem uma janela hoje nas suas mãos, que é o celular. É ou não é verdade, irmão? E apesar de você não ir em certos lugares, você consegue ver tudo na palma da sua mão. Por isso, vigia. Amém? Porque diante do Senhor nós sabemos o que vale a intenção do coração. Então tem irmão que fala, pastor, eu não vou para o mundo. Mas eu estou aqui sentado na janela olhando para o mundo, querendo saber o que está acontecendo. Não é o seu caso não, né, querido? Aleluia. Eutico caiu fisicamente, mas a queda dele simboliza uma queda espiritual. Ou seja, nós também podemos cair. Por isso que Paulo disse, né? Aquele que está em pé, vigie para que não... Portanto, todo crente que cai está experimentando morte em alguma medida. E o que é morte, querido, na palavra? Morte é o mundo. Amém? Sabemos que pecado é pecado, mundo é mundo. A palavra diz lá em 1 João que nós não devemos amar ao mundo.
Porque o mundo é morte, o mundo nos mata. Em que sentido? O mundo, ele mata a nossa fome por Deus. Diga, o mundo mata a minha fome pelas coisas de Deus. Portanto, se eu quero romper com a apatia espiritual, primeira coisa que eu preciso fazer é romper com o mundo. Romper com o mundo. Romper com a minha atenção para o mundo. Os irmãos compreendem isso? Quando eu falo atenção, é o fato de você estar atraído pelas coisas do mundo. É proibido ficar na janela? Não. É proibido você assistir ou ver algumas coisas do mundo? Talvez não. Mas é perigoso. Amém, querido? É perigoso. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste, com aquilo que são as suas conversas, pessoas que você se relaciona. Tudo isso, querido, pode influenciar a sua vida espiritual. Vigie. Precisamos vigiar, por quê? Porque senão nos tornamos apáticos espiritualmente. E é interessante que quem está na janela, você já viu isso? Mas quem está na janela, se for cair, é sempre para o lado de fora. Não é assim? É assim. Então, é perigoso. Vigie. Em terceiro lugar, a janela nos fala de descompromisso. A vida de um crente que não tem compromisso, pode ter certeza que ele está na janela. Então naquela época não existia muro na frente das casas. Então as janelas davam de frente para as ruas. Então ficar sentado na janela é ficar em cima do muro. Amém, querido? Ficar em cima do muro. Não é o seu caso, eu sei. Mas tem crente que ele está e não está na igreja. Por isso é necessário vigiar. Amém? Vou contar essa historinha, você já deve ter ouvido no passado, mas vou contar de novo. Sempre tem alguém novo na igreja. Então havia um jovem que ele estava em cima do muro. E ele olhou para o lado do muro, estavam os irmãos da igreja. Vem para cá, estamos sentindo sua falta. Vão para a célula, vem para o culto. Queremos você nas comunhões. E aí esse irmão, esse jovem, ele olhava ali para a igreja e falava, puxa, eles me amam. Aí ele olha para o outro lado e vê lá o diabo, demônios, quietos, só olhando para ele. E aí então ele fica intrigado, por que que os irmãos da igreja estão me chamando desesperadamente e o diabo não me chama para o lado dele? Aí perguntou para o diabo disse, é porque o muro é meu. Ou seja, já está do meu lado. Amém, querido? Portanto, não devemos ficar na janela num lugar que fala de descompromisso. É necessário você ter algum nível de compromisso com a sua igreja, algum nível de compromisso com os irmãos, porque isso tem o poder de proteger você, querido. Isso guarda você. Ah, esse pastor, ele me manda, sempre tem o dia do culto, ele manda trocentas mensagens. É porque nós te amamos. Ah, os irmãos da célula, no dia da célula, posta lá no grupo, que chatice. E eu já falei que eu não vou, mas nós estamos insistindo, um dia você vem, aleluia. Por quê? Porque você é importante. E sabemos que estar na comunhão do corpo protege você, querido. Protege você. Amém? Então, cuidado com esse lema. Não, eu não quero ter compromisso com a igreja. Não tem como, você está em Cristo. Cristo é a igreja. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo. Como é que você tem compromisso com a cabeça e não tem com o corpo? Não tem jeito. É necessário você entender que há um compromisso com ambos. Quarto, por fim, preciso dizer que a janela simboliza a tentação. Quem olha pela janela está sendo atraído. Ou seja, está dentro, mas está de olho lá fora, está preocupado com o que acontece lá fora. Portanto, se queremos experimentar um avivamento do Senhor no nosso meio, a nossa mente precisa ser renovada, e o nosso coração precisa estar inteiro na presença de Deus. Digo, meu coração
não pode estar dividido, mas precisa estar inteiro na presença do Senhor. Amém, querido? E por fim, a falta de fome pela palavra de Deus. Por fim, Lucas então descreve esse quarto culpado. Então, no verso 9, lemos que o jovem adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Então, esse também foi um culpado. O cumprimento do discurso, ou seja, Paulo demorou demais. Mas isso simboliza algo. Eutico estava lá com os irmãos, estava na igreja, mas Eutico não tinha fome pela palavra de Deus. Ou seja, ele não tinha interesse pela palavra de Deus. Sabe, quando você vem no culto, querido, quando você vai na célula, para tudo e recebe aquilo que você está recebendo. Aquilo que está sendo entregue para você. Porque, como eu, você pode estar num culto, mas seu coração longe, a sua mente longe, ou seja, desinteressado pelas coisas do céu. Então essa sonolência é o sinal de uma vida cristã seca e sem vida. Por isso que nós vamos jejuar, para vencer a apatia espiritual, amém, querido? Porque no mundo, nós precisamos, naturalmente falando, quanto mais comemos, menos fome sentimos, não é assim? Mas nas coisas de Deus não é assim. Quanto mais eu me alimento do Senhor, mais fome por Ele eu tenho. Quanto mais eu desfruto do Senhor, mais ainda eu quero desfrutar dEle. É assim que funciona. Portanto, se queremos mais fome da palavra e das coisas de Deus, nós precisamos voltar integralmente o nosso coração para o Senhor e falar: Senhor, eu quero mais a Tua presença. Senhor, eu quero mais a Tua palavra. Senhor, eu não estou talvez sentindo vontade, nem desejo, mas eu sei que eu preciso. E é por isso que nós vamos orar nesses dias. Amém, querido? Porque precisamos do Senhor, da sua presença, precisamos da sua palavra nas nossas vidas. Precisamos aplicar o nosso coração nisso. Porque se vivemos apaticamente na presença do Senhor, espiritualmente falando, nós não temos alegria nele. Mas quanto mais o Senhor é minha fonte de vida, mais eu me alegro nele. Por isso precisamos vigiar e avaliar o que tem nos trazido mais alegria. É a expectativa nas coisas desse mundo? Ou é no Senhor? Na presença do Senhor? E nós vamos orar por isso, amém, irmãos? 21 dias, para que toda a apatia espiritual saia do nosso meio. Que nós sejamos uma igreja que realmente é intensa na presença do Senhor, fervorosa no Senhor. Isso não tem como resolver coletivamente, é individualmente, é você e Deus. É você que precisa falar: não, eu realmente preciso mais do Senhor. Eu preciso voltar meu coração para as coisas do céu, como diz Paulo, né? Cogite das coisas do alto. Amém, irmãos? Que possamos desfrutar disso, um novo ciclo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Ao ouvir essa palavra, fala para o Senhor. Talvez você tenha vivido a sua vida cristã de maneira apática, mas isso pode ser revertido, querido. Isso pode ser mudado. É só você voltar o seu coração para o Senhor e falar: Senhor, eu quero voltar a te buscar, eu quero voltar a estar com os irmãos, eu quero voltar a estar nos cultos, nas células, eu quero voltar a viver a vida da igreja, eu quero voltar a meditar na tua palavra, a te louvar, a te adorar, a buscar a tua presença. Fala para Ele isso, querido, nessa noite. Oh Jesus, oh Jesus, oh Senhor,
Rompemos, Senhor, nessa noite com toda apatia espiritual. Oh, cremos, o Senhor tem um novo ciclo diante de nós. Oh, Espírito Santo, vem gerando nos nossos corações. Peça para Ele que Ele gere fome no seu coração. Seja honesto, sabe? O Senhor gosta de orações sinceras. Ele sonda o teu coração, querido. Fala para Ele que você deseja mais dEle, que você deseja realmente buscar a presença dEle, ou voltar a amar a presença. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, nós cremos, Senhor, e nos rendemos, Senhor, à Tua presença. Talvez você hoje precisa romper com as coisas do mundo, com a atenção dividida. Fala para o Senhor isso nessa noite. Fala: Senhor, eu me arrependo. Não quero mais viver dessa maneira. Não quero mais viver com a minha atenção dividida. Sabe, há perdão do Senhor para você. Essa palavra não é para trazer um peso sobre a sua vida, mas é para dizer para você: o melhor lugar para se estar é na presença dEle. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Você que deseja nessa noite romper com a apatia espiritual, eu gostaria que você erguesse as suas mãos. Quero orar por você. Erga as suas mãos, não tenha constrangimento. Quero orar pela sua vida. Você que sabe que precisa de mais do Senhor. Eu sei, irmãos, que a maioria de nós precisamos. Por isso, erga as suas mãos. Sabe, a apatia é algo que pode acontecer sem você perceber, mas o Senhor nos chama a vivermos intensamente na presença dEle e vivermos satisfeitos, alegres. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar cada irmão que está com a sua mão erguida diante de Ti, Pai. Ó Deus, que o Senhor nesses dias, nesses 21 dias, o Senhor possa trazer sobre a vida de cada um de nós, de fato, um novo ciclo, um novo tempo, aonde a apatia, ela cai por terra, mas há homens e mulheres jovens intensos na Tua presença, com o coração voltado para Ti, que deseja as coisas do céu, que vivem pelas coisas do céu, que entendem que foram chamados para ser luz nessa terra. Oh, Senhor Jesus, vem operando, trazendo sobre nós revelação, discernimento espiritual, que haja um rompimento com as coisas desse mundo. Ó Deus, que nos esfriam, que nos tornam passivos para aquilo que é eterno, para aquilo que é do Senhor nas nossas vidas, Pai. Por isso vem, Senhor, transformando toda apatia nessa noite em alegria. Vem transformando, Espírito Santo, nessa noite, toda frieza, toda mornidão em fervor espiritual. Oh, eu declaro, Senhor, Teu Espírito vem operando sobre nós, fluindo sobre nós e trazendo um novo tempo na Tua presença, de dependência e intensidade ao Te buscar, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido.
Vamos declarar essa canção.